No programa de hoje, nós faremos uma grande reflexão. Eu estou de preto, pois estou de luto por conta do sofrimento dos animais de laboratório. Passaremos a exibir agora um documentário do Instituto Nina Rosa que chama Não Matarás. A utilização de animais na ciência é uma prática muito antiga, que data de quando o homem ainda procurava compreender a mecânica básica do corpo humano. Apesar de claramente ultrapassada, essa prática experimental é tida como metodologia padrão de investigação científica e perpetuada através das instituições de ensino. Vivissecção quer dizer cortar vivo, mas esse termo é aplicado hoje a qualquer forma de experimentação animal. A partir do século XIX, essa prática se intensificou e hoje é uma poderosa indústria que produz equipamentos e o que eles chamam de produtos. É comum o uso de cachorros, a maioria das pessoas não sabe, mas para a formação de biólogos, profissionais da área de saúde, geralmente eles são obrigados a passar pela prática de vivissecção, que consiste basicamente em causar um dano ou abrir um animal vivo, né? Ou o próprio uso de um cadáver, um animal que foi sacrificado ou morto para aquele tipo de prática pedagógica, para ilustrar conhecimentos que já são sabidos. Anestesiar um cachorro, abrir o cachorro, injetar algumas substâncias para ver como que o sistema cardiorrespiratório responde a diferentes substâncias. Então isso é um exemplo de uma série de outros que implicam técnicas de sutura, injeção de N substâncias, provocação de queimaduras, indução de fome, indução de estresse. Depois que eu cumpri com os objetivos da prática, eu jogo o animal no lixo. Geralmente são animais saudáveis, provenientes de biotérios, que são lugares, né, dentro das instituições que criam os animais para essas finalidades. E em alguns casos, esses animais eles são provenientes de centros de controle de zoonoses, né? Peças, encomendas, produtos, modelos, material de estudo. Para que a pesquisa continue, é preciso afastar qualquer sinal de compaixão e acreditar que eles são objetos e não seres vivos. Eu fui treinado para salvar a vida. De repente eu vou lá, uso um cachorro para o aluno aprender a fazer uma cirurgia de estômago e mato o cachorro. Aí no dia seguinte eu estou salvando o cachorro daquela mesma cirurgia. Adiantou eu operar, matei um para salvar o outro. É como se um médico opera um cara lá, um fulano, mata o cara para depois aprender e para salvar o outro. Não tem muito critério para você usar isso, porque é mais fácil. Tá lá, tem um canil atrás da faculdade, eles pegam um cachorro onde é conveniente, levam para lá, não precisa fazer nenhum esforço. Ensina o aluno a ter preconceitos dos diferentes. O animal é diferente dele. Eu tenho autoridade de sacrificá-lo. A aula de técnica cirúrgica, a aula de farmacologia, a aula de fisiologia, onde você produz uma retirada do sangue do animal para verificar, como outras pessoas irão falar, que o paciente vai ter um choque porque você tirou todo o sangue dele. Essas aulas, para mim, são meramente rituais. Porque se você perguntar para qualquer pessoa que não seja do meio, ela vai saber que isso pode acontecer. Ratos e camundongos são pequenos, mas será que por isso eles sentem menos que nós? O manual de boas práticas do vivissector, ele ensina que para eutanasiar, para matar adequadamente um roedor, então você deve colocar a cabeça dele entre os dois dedos do pesquisador ou do técnico e puxar a cauda desse animal. Dessa forma a gente desloca a coluna e a morte é imediata. Eu já flagrei, e o pesquisador ele nunca escondeu de ninguém que ele prefere matar os animais rodando eles pela cauda e batendo com a cabeça deles na bancada. Então essa é a forma que ele julga melhor para matar o animal, né? Muitas vezes o próprio estudante não sabe o que acontece em muitos laboratórios. Ele se fecha numa determinada linha de especialização e ele está absolutamente alienado do resto que acontece, não é? E assim fica difícil até dele cumprir a lei, porque
A lei diz que ele só pode utilizar o animal se não houver métodos alternativos. Ele tem que saber o que acontece, tem que conhecer os métodos alternativos, que dificilmente são divulgados nas universidades, não é? Para que ele possa agir de acordo com a lei. Essa prática, além de abominável, é ilegal. A lei diz claramente que é obrigatório o emprego de anestesia. E a Declaração dos Direitos dos Animais condena qualquer prática que implique em sofrimento animal. Era uma aula para demonstrar que a estricnina era absorvida pelo estômago e mostrar os efeitos que a estricnina dá no animal. E é marcante, porque você vê o animal convulsionando e daí acho que nunca mais se esquece que a estricnina vai... Há séculos se sabe que a estricnina é veneno. Por que ficar repetindo a mesma experiência? A escola veterinária vai um dia falar, nós não usamos mais animal para experimento. Ponto final. E a partir disso, nós vamos ter que espalhar essa ideia para as outras faculdades. Medicina, as outras de veterinária, tem mais de 100 escolas no Brasil, as de medicina humana, as de odontologia, fisioterapia, tudo que usa animal. Acho que essa é a tendência filosófica do que está acontecendo hoje. Esse é o Chico, o pretinho é o João e o branquinho escondido ali atrás do computador é o Lester. O Lester era meu sujeito experimental, ele era da minha pesquisa. Mas eu vi que isso não tinha mais a ver comigo. A gente se apega muito a eles e quando a gente traz pra casa, quando a gente vê como eles são bichos que têm individualidade, sabe? Aí já não rola mais de ficar fazendo pesquisa com eles. A mais nova escola de medicina veterinária dos Estados Unidos foi criada sob o princípio de reverência à vida e com o comprometimento de nunca utilizar animais vivos no ensino. A Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo não utiliza mais animais vivos nas disciplinas de técnica cirúrgica e ortopedia. Os cadáveres eles são obtidos através do hospital veterinário da nossa instituição. Animais esses que são doados pelos proprietários. Eles são injetados com uma solução de Larsen. Essa solução tem a indicação de preservar esses cadáveres para podermos reutilizá-los várias vezes. Durante um semestre letivo, esse cadáver será utilizado no mínimo de 4 a 10 vezes. Você tem aquelas horas para fazer a sua intervenção, o seu ensino, e ele tem aquelas 3, 4 horas para fazer 1 ou 2 intervenções. Ele não pode demorar, porque o animal está sangrando, o animal está anestesiado, ele tem que fazer 1 ou 2. Quando o animal está morto, é cadáver, que você preparou esse animal, ele pode ficar lá 3, 4 horas, ele pode sair, descansar, voltar, ele aproveita mais, ele faz mais intervenções no cadáver. Ele treina mais. Todo ano, quando terminava, era uma sensação de perda de energia, de estresse, não pelos alunos, nem por ter de trabalhar, mas por uma carga de você ter de consumir uma média de 260 a 300 cães ou coelhos por ano. Existem mais de 100 escolas de medicina veterinária no Brasil. Praticamente todas elas ainda ensinam esses procedimentos em animais vivos. E nós temos um índice bastante alto de aceitação, de 93% desses alunos, né? Você é limitado se você continuar dizendo que isso é somente uma substituição e uma alternativa. Não, ela não é uma substituição nem uma alternativa, ela é uma realidade. Na Inglaterra, desde 1876, quando foi promulgada a primeira lei de proteção animal, as universidades não usam mais animais para a formação de médicos, sejam veterinários ou biólogos, né, durante o ensino, na graduação. Nos Estados Unidos, a tendência é o abandono das práticas com animais. Por exemplo, nas faculdades de medicina, cerca de 90% das universidades não usam mais animais. Isso inclui em Harvard. Eu acho que essas práticas elas vão na contramão do que muitos profissionais que lidam com a vida, seja na saúde, seja na área de biológicas, devem cultivar, né? Porque o que se prega dentro dessas práticas é o cultivo da morte, do sofrimento, do descaso. Seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista
do debate ético, o prestígio da instituição científica hoje é proporcional ao seu desengajamento e à sua crítica contra a utilização de animais em experiências científicas. São contados quantos trabalhos o cidadão publica por ano em toda a sua vida acadêmica, e você vale quanto você publica. Então o cidadão, infelizmente, com aptidão à pesquisa ou não, produzindo bons trabalhos ou não, ele é obrigado a repetir uma pesquisa porque ele não tem aptidão a fazer alguma coisa inovadora, e lá vão mais milhões, né, milhões de animais, né, e um investimento absurdo, né, que é gasto, né, de forma totalmente errônea, e os animais, né, vão sendo utilizados. É o rato, é o coelho, né, o camundongo, é o coitado do cachorro, é o porco, né? Para, às vezes, redundar num resultado que, de forma alguma, vai colaborar em absolutamente nada. Teve uma matéria na revista da FAPESP que diz claramente que depois que passaram a cobrar pelo uso das cobaias, os experimentos caíram em mais de 50%. Isto prova que a maioria era realmente totalmente desnecessária. Havia, sim, a banalização do sofrimento e da vida dos animais. Também na revista da FAPESP, um pesquisador diz com todas as letras que para ele fabricar um ansiolítico, ele precisa, sim, provocar um estresse no animal. Para ele produzir um analgésico, ele também precisa provocar a dor em um animal. Ou seja, ele está confessando publicamente que está cometendo um crime. O pelo dessas cobaias foi raspado e a substância química aplicada abriu um buraco em sua pele. Criado em 1944, esse teste cruel consiste em aplicar uma substância nos olhos de um coelho e, sem tratar o olho, observar o dano causado por um período de 3 a 21 dias. Os animais não recebem anestesia. Este coelho foi submetido a um teste Drese para a colônia masculina. Seu olho ficou tão inchado que ele nem consegue abri-lo. Mesmo considerando o fato dos coelhos albinos terem olhos muito sensíveis, algumas substâncias que foram consideradas inofensivas nos testes com esses animais causaram alguns problemas em seres humanos. Um corrosivo para a limpeza de tanque de automóvel foi derramado no olho deste coelho. Depois de averiguado o resultado, o coelho foi reciclado para outros testes. Um pedaço de batom foi colocado no olho desse outro coelho. A maioria dos cosméticos ainda passa por testes com animais. Existem hoje já disponíveis para a indústria uma série de testes in vitro que garantem a segurança dos cosméticos e dos produtos de uso cotidiano, né? A indústria vai oferecer a partir do momento que o consumidor começar a buscar. Ele tem que ir no ponto de venda e falar assim, olha, eu quero um cosmético, um shampoo orgânico, eu quero um shampoo natural, vegan, que não foi testado em animais. Na Europa, os cosméticos não testados em animais levam este selo. Outro teste amplamente utilizado é o teste de dose letal, onde se procura encontrar a concentração de uma determinada substância que mate metade de uma determinada população animal. Normalmente, ratos ou cães. Como na maioria dos testes, os animais não recebem qualquer tipo de anestesia. Em geral, esses são testes de toxicidade aguda, ou seja, pretende-se que 50% desses animais morram no prazo de 24 horas. Esses gatinhos foram forçados a ingerir um inseticida. Se todos morrerem, esse teste será repetido com mais animais até que somente metade deles morra. Esse ratinho está tendo convulsões há 14 horas. Esse filhote está tendo convulsões depois de receber a aplicação de um spray contra pulgas pela 4ª vez.
Mesmo causando esse efeito, o produto foi comercializado e causou a morte de 46 animais antes de ser retirado do mercado. No teste de toxicidade crônica, vamos supor um determinado medicamento ou o próprio álcool, tabaco. Então, o animal que é utilizado nesse teste, ele é acompanhado por vários meses, né? Às vezes mais do que 6 meses, e recebendo doses constantes e fixas desse medicamento, ou do álcool, ou do tabaco. Então, ele deve ser contido num equipamento de contenção, mesmo com os cães, e são colocadas máscaras, né, onde ele é forçado a inalar fumaça. Então, ele não tem outra escolha, ele tem que inalar essa fumaça por vários meses para se determinar, por exemplo, qual seria o risco de um ser humano fumar. Estas fêmeas estão grávidas e seus fetos recebem nicotina através de um tubo implantado em seu ventre. Seus bebês serão mortos e analisados para estudar o efeito da nicotina sobre fetos humanos. Os animais não escapam dos testes nem dos produtos feitos para eles mesmos. Nesse teste de ração Yams, esses cães tiveram um pedaço do músculo da perna retirado para análise nutricional. Estes cães passaram 6 anos nessas pequenas gaiolas, sem receber cuidados veterinários e sendo utilizados para estudos nutricionais de ração. Suas cordas vocais foram cortadas para não incomodar os pesquisadores. Este é o melhor amigo do homem. Diversas espécies de animais são utilizados na pesquisa básica, que estuda processos como o metabolismo e a fisiologia, desde transplantes de órgãos até o funcionamento do cérebro e o sistema imunológico. A perna desse cão foi quebrada com um martelo. Esse experimento foi realizado sem anestesia e a ferida não foi tratada. O intuito era a observação do estresse. Esse filhote foi retirado de sua mãe assim que nasceu. Seus olhos foram costurados num estudo sobre a perda da visão e a privação de contato. Pesquisadores abriram o crânio desse gatinho e cortaram alguns feixes de nervos para um suposto estudo sobre a perda da audição. Ele não recebeu analgésico após a cirurgia. As cicatrizes desse babuíno foram o resultado de cruéis experimentos na pesquisa sobre o câncer. Embora já tenha sido provado que os estudos em animais não contribuíram para o entendimento dessa doença. Por terem grande semelhança genética com o ser humano, os primatas são frequentemente infectados com doenças humanas, como a hepatite B e a AIDS. Os norte-americanos, quando começou o SIDA, criaram miles de chimpancés em laboratório, pensando que a través de los chimpancés iban a descubrir una vacina. A los pocos anos perceberam que o chimpancé era completamente resistente ao SIDA. E agora estão com todos eles no laboratório e não sabem o que fazer. Para os chimpanzés, viver em grupo é essencial. As mães chegam a carregar seus bebês até os 4 anos de idade. Eles passam o tempo todo brincando, se tocando, correndo. Por que os forçamos a viver assim? Mas existem lugares ainda piores que essas jaulas. São chamados de isoletes. Neles, os animais ficam completamente isolados. O único som que ouvem é o do ar sendo bombeado para dentro de suas gaiolas. O único contato que eles têm é quando alguém vem colher amostras de sangue. Depois de servir de cobaia para experimentos por 24 anos, Jim enlouqueceu. Hoje vive num santuário, onde recuperou a vontade de viver. Aqueles cientistas que pensam que um chimpancé em cativeiro, mantido nessas condições, é um exemplo de um primata, não é. Ele é um ser perturbado, é um ser que tem umas alterações tanto fisiológicas como psíquicas profundas, e suas reações fisiológicas
de seu corpo são diferentes que um ser normal. Então, pensar que aquele ser pode representar a espécie é completamente errado. Quando revelada, a crueldade da vivissecção provoca um forte sentimento de indignação. Morto todos os anos por testes de laboratórios. Eu vim de um processo, né? Não é que de repente eu estou na universidade há 40 anos e desde o início eu tinha essa visão. Pelo contrário, eu mergulhei nessa estrutura da universidade, me passaram essa estrutura de que era um mal necessário fazer pesquisa. Eu fiz pesquisa com animais durante um tempo, aquilo começou a me incomodar muito, depois eu fui abrindo os olhos e percebendo que existem outras opções, né? Porque é cientificamente ruim você pensar que só há uma prática possível para fazer ciência, não é? É até anticientífico você imaginar que só há um caminho possível para estudar seja lá o que for. Você levantar uma informação em uma espécie animal, seja rato, cobaia, gato, cachorro, seja lá o que for, e transferir essa informação para outra espécie, isso do ponto de vista metodológico é absolutamente inadequado. Algumas coisas já demonstraram isso, né? Por exemplo, o caso da talidomida. Sintetizada no final da década de 50, a talidomida era um sedativo largamente receitado para as mulheres que enjoavam durante a gravidez. Na bula fala que não tinha efeitos colaterais, que era um remédio assim, sem nenhum problema. Em estudos com animais, seus efeitos sobre a formação dos fetos não haviam se mostrado relevantes. Então tem gente com problema de visão, de audição, órgãos internos, outras só nos membros. Ela foi retirada do mercado em 1961 e reintroduzida em 1965 para tratamento coadjuvante da hanseníase. A talidomida é barata e interessa para o governo fabricar, por quê? Porque tem muito hanseniano. Então, assim, é uma população pobre, que não tem dinheiro para comprar remédio, então o governo precisa de uma coisa barata para tirar aquelas dores rapidinha da pessoa. Nossa última vítima tem 6 meses, é um Alan que nasceu em Rondônia, né? Então ele tem 6 meses, então ele é nascido em 2005, enquanto que em lugar nenhum do mundo existe vítima de 2ª geração. Nada é seguro, a ciência não é exata. Quando eu nasci, falaram para minha mãe que eu não viveria. E eu tô aqui para dizer para eles que era mentira. Então a ciência não é. Mas a ciência acredita que é. 15 mil vítimas não foram suficientes para provar que o modelo animal não é confiável. Pelo contrário, acreditando que os testes em animais haviam sido insuficientes, eles foram intensificados e se tornaram obrigatórios. Hoje estima-se que 100 milhões de animais sejam assassinados todos os anos. O que nos difere dos animais? Somos livres, temos voz. Sozinhos, os animais não podem se libertar das condições em que vivem. A sociedade é responsável por aceitar ou não os métodos escolhidos pelos cientistas para atingir seus fins.
O destino dos animais está em nossas mãos. Por conta de tudo isso que você viu, nós estamos criando a primeira comissão antivivisseccionista permanente no Brasil. E esse primeiro encontro se dará na próxima quarta-feira, dia 19, às 19 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Mas só o anúncio da criação desta comissão já deu frutos, pois o governo federal já está destinando verbas para projetos alternativos. Isto é muito bom. E nesse encontro, várias pessoas já se inscreveram. Cientistas, entidades de proteção animal, protetores independentes, ou seja, todas as pessoas que amam os animais estarão lá na próxima quarta-feira. Você está convidado. O programa Planeta Bio chegou ao seu final. Estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.